Boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar o estudo de triângulos, tá? Então, o que é um triângulo? Pela definição, é um polígono que tem 3 lados, né? Então, a gente viu que ângulos têm elementos, né? O triângulo tem seus elementos. É formado de que elementos um triângulo? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. 1, 2, tá vendo? 3 lados, ó. Aqui eu chamo de A, aqui eu chamo de B, aqui eu chamo de C, tá? Cada segmento de reta aqui, né, eu falo que é um lado do triângulo. Eu tenho um lado aqui, tenho esse lado aqui e tenho esse lado aqui. Como eu já havia dito, um triângulo é um polígono com 3 lados, né? Agora, o que seria esse A, esse B, esse C? Cada encontro desses segmentos de reta, ó, esse segmento se encontra com esse nesse ponto, tá? Então, cada ponto aqui eu chamo de vértice, é igual ao ângulo, o vértice do ângulo. Aqui é um vértice, aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C, tá? Então, então vamos botar aqui, elementos, né? Quem são os elementos desse triângulo aqui que a gente está estudando? Eu tenho os lados dele, tá? Eu vou botar aqui, ó. Os pontos A, B e C. Vou dividir aqui em 2 para ver se eu consigo aproveitar mais o quadro. Os pontos A, B e C são os vértices do triângulo. Eu chamo de, como eu já tinha falado para vocês, eu chamo de vértices, né? Cada pontinha dessa aqui do triângulo eu chamo de vértice. Então eu tenho o vértice A, tenho o vértice C, tenho o vértice D. E eu tenho esses segmentos aqui, segmentos de reta, ó. Esse e esse, tá? Aí eu posso botar assim, ó. Os segmentos AB. Assim que eu represento um segmento AB significa isso aqui, ó. Começa em A e vai até B. No ponto A até o ponto B. Então eu represento assim. Então aqui eu tenho um segmento AB, tenho segmento BC e tenho segmento AC. O que são esses segmentos? São os lados. São os lados do triângulo. Tá ok? Então, nós vimos que o B e C, esses pontos A, o ponto B e o ponto C são vértices. Os segmentos, que é esse segmento de reta aqui, ó, AB, BC e AC, são os lados do triângulo, tá? E o que eu tenho mais de elementos? Eu tenho os ângulos internos do triângulo. Esses ângulos aqui, ó, tá? Eu tenho 3 ângulos internos. Então, se aqui é o vértice A, eu posso falar que aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B e eu tenho aqui o ângulo C. Lembrando que quando eu represento o ângulo, tem esse símbolozinho aqui, né? Que a gente chama vulgarmente por chapéuzinho, né? Tá? Então, para representar ângulo, tem que ser representado dessa forma. Por quê? Porque se eu não coloco isso, eu não estou falando no ângulo do triângulo, eu estou falando no vértice. Não tem nada a ver, o vértice é uma coisa, é esse ponto. Mas essa abertura aqui são os ângulos internos, então tem que representar dessa forma aqui. Então vou botar, são os ângulos internos. Internos, ou seja, que estão dentro do triângulo, né? A palavra interno já está falando. São, ó, A, B e C são ângulos internos do triângulo.
tá ok? Então, nós já vimos aqui o que é um triângulo, quais são os elementos desse triângulo. São os vértices, são os lados e são os ângulos internos, tá ok? Agora, continuando a estudar os triângulos, eu desenhei esse triângulo aqui, tá? E eu tenho assim, qual a diferença? Que eu estendi esse segmento para cá, estendi esse para cá e estendi esse aqui mais um pouquinho aqui para fora. O que eu quero mostrar com isso? Que todo triângulo tem seus ângulos externos também. Esse aqui é um ângulo externo, que está fora do triângulo, mas é um ângulo externo desse triângulo. Aqui é um outro ângulo externo e aqui é um outro ângulo externo, tá? Então, ó, eu vou botar aqui, ó. Vou abreviar, tá? Ângulo externo, botei abreviando o ângulo aqui. Ó. Ângulo externo e aqui eu também tenho um ângulo externo. Então tá, já vimos o que é um triângulo, já vimos que esses pontinhos aqui são os vértices dele. Aqui dentro eu tenho ângulos internos e aqui do lado de fora eu tenho os ângulos externos. Os ângulos externos, eles são formados pelo prolongamento de um segmento do triângulo, entendeu? Com o lado dele, ou seja, prolonguei, né? Prolonguei, aumentei, ele pararia aqui, mas eu prolonguei. E essa abertura aqui, que se formou com esse prolongamento e esse lado, é que eu chamo de ângulo externo. Da mesma forma, prolonguei aqui, era para parar aqui, mas eu prolonguei. E essa abertura que apareceu aqui, ó, que foi formada por esse lado e esse prolongamento, é um outro ângulo externo. Da mesma forma, prolonguei e essa abertura que foi formada aqui pelo prolongamento e o lado do triângulo, formou mais um ângulo externo do triângulo, ok? Agora vamos falar um pouco sobre perímetro. Perímetro de um triângulo. Perímetro é a soma dos lados de uma figura, do contorno de uma figura. Então, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, A, B, C, tá bom? Eu esqueci de mencionar anteriormente que eu chamo esse triângulo de ABC. Eu esqueci. O triângulo tem um nome, tá? Esse triângulo é o triângulo ABC. Eu represento assim, ó. ABC. Triângulo ABC. Então, se eu tenho esse triângulo ABC, eu quero saber o perímetro dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Eu vou falar que a medida de AB desse segmento mais esse segmento BC mais esse segmento AC é igual ao perímetro, tá? Não estou falando de números ainda, estou falando como é que a gente encontra o perímetro de um triângulo. A gente pega os lados, a medida dos lados e a gente soma e a gente encontra o perímetro dele, tá ok? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que esse triângulo aqui tenha 5 centímetros, esse aqui tenha 5 centímetros e esse aqui tenha esse lado tenha 2 centímetros. Esse lado tem 5, esse lado aqui também tem 5 e esse lado tem 2. Como é que eu vou achar o perímetro daqui? Eu vou falar que P de perímetro, não precisa escrever perímetro, bota um P. É igual a 5 mais 5 mais 2. Perímetro é igual a 12 centímetros, tá bom? O que eu fiz? Somei a medida de todos os lados dele, tá? E mais, vamos botar assim, ó. Eu quero achar 5 centímetros, aqui é 2x.
Vamos supor que aqui eu tenho... Eu vou dizer que o perímetro desse triângulo é igual a 170, tá bom? 170. Eu vou botar, 170, tá bom? Tudo bem, o perímetro é igual a 170 centímetros, vamos botar assim. Ok. Qual é o valor de x? Como é que eu vou achar? Bom, eu sei que para eu achar o perímetro, eu tenho que somar tudo, eu vou ter o perímetro, não é verdade? Então, eu posso dizer que perímetro, que eu vou pegar, quando eu somo isso tudo aqui, 2x mais 5 mais 5, quanto é o perímetro? Aqui não está pedindo para você achar o perímetro, ele está dando o perímetro, ele está pedindo para você achar o valor de x. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu somo todo mundo, eu tenho o perímetro, que é igual a 170, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente achou o perímetro. Eu somei 5 mais 5 mais 2, achei o perímetro. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que o perímetro é 170 e eu quero descobrir o valor de x. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que quando eu somo todo mundo, eu vou ter o perímetro. Se eu somo todo mundo, eu tenho perímetro, e o perímetro é igual a 170, quando eu somo todo mundo, eu tenho 170. Então, eu vou botar assim, 2x mais 10, 5 mais 5 é 10, é igual a 170. 2x é igual a 170 menos 10. 2x é igual a 160. Vou continuar aqui do lado para aproveitar. X é igual a 160 sobre 2, x é igual a 80 centímetros. Ok? Então, é isso aí. Dessa forma que a gente acha o perímetro de um triângulo. Dessa forma que a gente encontra, né? A gente resolve problemas de perímetro. Agora a gente vai estudar a classificação dos triângulos. Classificação. Tá bom? Eu tenho duas formas de classificar o triângulo, com relação às medidas dos lados, tá? Como é que a gente classifica com relação aos lados? Tem um bichinho voando em mim. Com relação aos lados, tá? Vamos ver como é que a gente classifica o triângulo com relação aos lados. Bom, então vamos lá. Eu tenho o triângulo quando eu boto assim, ó, eu tenho esse lado com pontinho, esse lado com pontinho e esse lado com 2. Significa que eu tenho dois lados com a mesma medida e um com medida diferente. Eu chamo esse triângulo de triângulo... Só um instantinho. Eu chamo esse triângulo de triângulo isósceles, tá? Isósceles. Tem dois lados com a mesma medida. Ok? Então, triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida. Se aqui mede 2, aqui mede 2. Vamos supor que aqui mede 3, aqui mede 2, aqui mede 2. Tem dois lados com a mesma medida? Então, eu chamo eles de isósceles. Tem assim também, ó. Esse outro tipo de triângulo. Observa que todos os lados tem dois pontinhos, dois pauzinhos aqui, ó. O que significa? Que ele tem os três lados com a mesma medida. Eu chamo ele de equilátero. Tá? Então, todo triângulo equilátero
tem os 3 lados com a mesma medida. Então, o isósceles tem 2 lados com a mesma medida, o equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. E para finalizar aqui, observa que um lado desse triângulo tem um ponto, tem um pauzinho, o outro lado tem 2 e o outro lado tem 3. O que significa isso? Que os 3 lados têm medidas diferentes. Eu chamo ele de escaleno. Possui os 3 lados com medidas diferentes. Ok? Então, isósceles tem 2 lados com medidas iguais. Equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, igual, né? Os 3 lados com medidas iguais. E o escaleno, todos os 3 lados têm medidas diferentes, ok? Agora vamos para a classificação de triângulos com relação aos ângulos internos. Vou botar aqui, ó. Vamos ver como é que a gente classifica os triângulos com relação à medida dos ângulos internos. Vamos começar. Tenho esse triângulo aqui. Se vocês olharem esse triângulo, vocês podem observar que todos os ângulos internos dele são menores que 90 graus. Como assim? Lembra que o ângulo de 90 graus ele é assim, ó. Todos esses 3 ângulos aqui são menores que 90 graus, ou seja, eles são ângulos agudos. Quando o ângulo é menor que 90 graus, o ângulo é agudo. Isso nós já vimos, né, no início do bimestre. Então, eu chamo esse triângulo aqui de acutângulo. Acutângulo. Botar. Como é um triângulo acutângulo? Possui os 3 ângulos internos agudos, ou seja, menor que 90 graus, tá? Possui os 3 ângulos internos agudos. Então, eu chamo esse triângulo de triângulo acutângulo, tá ok? Agora, vamos para outro. Observa que esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Quando acontece de eu ter um triângulo que tem um ângulo reto, eu vou chamar esse triângulo de triângulo retângulo. Então, o nome dele é triângulo retângulo. Tá ok? Aí, como é que é um triângulo retângulo? Pela definição, possui um ângulo reto, um ângulo interno reto, tá? Então, o nome já está dizendo, se ele possui um ângulo interno reto, o nome dele é triângulo retângulo. Aqui, se todos os 3 ângulos são menores que 90 graus, eu chamo ele de acutângulo. Agora vamos finalizar o terceiro modelo de triângulo aqui. Observa que esse ângulo interno dele é um ângulo maior que 90 graus, tá? Quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo interno maior que 90 graus, eu chamo ele de triângulo obtusângulo. Tá? Vou botar um T de triângulo aqui e o nome é triângulo obtusângulo.
ângulo obtusângulo? Possui um ângulo obtuso, né? O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Nós estudamos a classificação de ângulos. Então, se ele possui um ângulo obtuso, o nome dele é triângulo obtusângulo. Um ângulo obtuso. Possui um ângulo interno obtuso, tá? Então, eu chamo eles de obtusângulo. Então, é isso que a gente tem para ver hoje, tá bom, gente? Até a próxima.